Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Pânico! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nesta terça-feira temos a presença de Tony Salazar. Opa. Aqui está Tony Salazar, esse gaúcho. De onde você é? De que lugar do sul? Sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Você faz o que no ramo? Sou empresário tenho uma mecânica de caminhões. Sério? Na parte pneumática de caminhões. E a greve? Pneumática? Acho que agora é um pouco de política. Um pouco de política? Eu acho. Você acha? Eu acho. Turma tá momento. feliz? Você acha que os cegonheiros estão buzinando agora de felicidade? Atenção, cegonheiros. Uma buzinada eu acho que uma para greve... o Tony Salazar. 3 buzinadas agora para Tony Salazar. Eu acho que uma greve agora não vai agregar muito. Não? Tá na hora de nós produzir. Boa. A gente precisa produzir. E a linha... O segmento tá bem aquecido, o momento é bom. Boa. Falou bonito, você fala bonito, Fala bem, passa confiança. É. E Carinho. que mais? Palestrante. Eu trabalhei em rádio na minha juventude, mas não... Não sacou? Não. Você não. sacou que Litoral. era Mas ganha ruim. dinheiro. Não, na minha região tem poucas rádios e o mercado é muito concorrido e tem muita gente muito melhor do que eu, então a gente foi para outro segmento, que é o segmento da mecânica. Siga bem, caminhoneiro. Boa. É isso. Boa. Apresentei. Você já apresentou, claro. né? É. Siga bem caminhoneiro Shell. Ó. Alô, amigo da estrada. Alô, amigo do trecho. Alô, colega da... Porra, os O caminhoneiros seu são companheiro da importantes. estrada. Os caminhoneiros são importantes e Sim. são São pouco mesmo. valorizados. São poucos. Você viu na greve o que deu, como é que foi o esquema dos caminhoneiros? É que o povo não sabe, Emílio, o caminhoneiro ele é muito maltratado. Ele não é... E sabe de uma coisa que eu aprendi? O caminhoneiro, ele ama aquilo lá. Ama. Sim. Ama O demais. caminhoneiro, ele É ama, verdade. ele ama esse trampo. É um negócio assim Porra. de... É que nem... O cara dedica Sério. a vida, sai de casa, é Não, caríssimo, o né? cara gosta Não, o camarada de ser quando caminhoneiro. larga, passa uns aninhos, É aninho, louco. o cara volta. É não... paixão 40 mesmo. dias fora de casa. Casamento, né? Tem um amigo que o nome dele é Bruno Saldanha, ele é caminhoneiro apaixonado por veículos, por caminhões. Ele é doente por caminhão. É paixão mesmo. É paixão. É. Deixa. Muito bem. Tony Salazar, seja bem-vindo. Você Muito trouxe- obrigado. Só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Tô um pouco nervoso até, mas é uma satisfação muito grande. Vocês fazem parte da toda a minha noite. As cotoveladas que eventualmente eu ganho da minha esposa é porque eu tô rindo e ela tá tentando dormir. Você fica lá na... Toda noite eu assisto o programa pelo YouTube. Que legal. Durante ao meio-dia eu não tenho a possibilidade, né? Boa. Mas estou muito feliz mesmo de estar aqui. Vem uma surpresa Fica à muito vontade. boa aí. Vem. É. Vem. Mas Né, sempre Paulinho? é um vem aí. Surpresa Mas ele boa. vem. Uma surpresa muito boa. Opa, pera aí. Você vai Aguardem. ver. Esperando o chocolatinho que ele trouxe. Palavras de otimismo, programado, chocolatinho aqui, Tá lá pro gordão do Bolsonaro aqui, ó. Ele tá se preparando pra operação. Aproveitando você, tem uma frase, a gente não fala mais as frases e deveríamos falar, não é porque o Bola Tem não que tá imitar aqui. o Bola. Mas é o lá seguinte, viu. bonitinho. Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Quem falou que foi vai. a Oprah. É isso aí. Quem você convidou? Puta frase séria. Mas é triste. Muito bem, hoje teremos aqui uma pessoa, é uma história muito louca. O ministro tá aí também? Obedestro. Não? O ministro? Obedestro. É o seguinte, a Isabela, ela chama-se Isabela Trevisani. Eu não conhecia. Aí Paulinha mandou a pauta e falou que era uma pauta polêmica. Eu falei, puta, chega de polêmica, eu tô com o saco cheio. Mas eu não sei porque Tem um título, né? Ela foi literalmente espancada pela esquerda. canhota. Pela Sofreu busca e apreensão da PF a pedido de Alexandre Moraes no mesmo processo que censurou a revista Cruzoé. Eita. Ah, que filha Mas da- isso procede? Não. Vamos ouvir a história. Hã? Não tem nada a ver? Não, é a tronta que fica vendo meu WhatsApp aqui. Não, você abriu na minha frente. Fica vendo minhas coisas Olhando as pessoais. coisas. Eu vou ficar vendo. Nada.
Desagradável. Ele Que tá de papinho com a Giovana. Imagina. Não, tava só a Pepa. Isso nem me Humorista atinge. Popeye? De papinho. Popeye? Jamais, não é meu target. Gigi Popeye? Não, Eu gente, sou humorista Popeye. Fém, fém. ela... A Popeye vem pra... Por que é Popeye? Por que Por Popeye? acaso tá Igual lá Popeye. também. Ela faz... Parece com cachimbo, né? Vamos dar um Aquela cachimbo. uma craque, né? Dê um cachimbo para Gigi Popeye. Gigi Popeye é foda. Gigi Popeye é meu nome. Gente, é muito canalha. A pessoa não vem aqui. A gente Hashtag Gigi Ela Popeye. vem? A Gigi Popeye acordou tarde. Aí, ó. Foi pra Ele balada. tá sabendo bem. Manda mensagem. Quer que eu leia? Vai, lê aí. Manda mensagem que você... Atenção, ouvintes. Gigi Popeye falando agora. Gigi Popeye falou o seguinte: quem é o convidado? Porque eu dormi muito tarde, não sei se eu Ah, vou. é seletiva. Profissionalismo. É seletiva, Que assim. por mim ela não vem nunca Desculpa, mais. Didi. Ela Que vem profissionalismo. porque ela tem A pessoa- pernas entendi. A pessoa maravilhosas. parece Ela tava uma das fazendo cavernas, peça, a menina. coitada. A menina acorda à tarde, aí ela fala assim, acho que eu não vou. Escolhe, então eu vou escolher o dia que eu quero vir. Paulinha, e aí você vai ficar ela aqui tava sozinho, sem trabalhando. convidado. Ela tava trabalhando na Entendeu? noite paulistana. Por mim não vem nunca mais. Paulinha, Não tava no precisa vir. flat. Ô, Giovana, Paulinha, muito obrigada. Deixa eu falar uma Oi. coisa pra você Tá, agora. eu Pra tô que lá você quietinha. ela É, tem a entendi. ferramenta da juventude. Melanina. Ela pode tudo. Nós somos Ela parece uma velhos. das cavernas, pelo amor de Deus. lindo. Por quê, Paulinha? Não é melanina, Ela é é colágeno. Colágeno, melanina. Beleza. Colágeno. Linda é É o que você Alicia. não tem, a Marina não tem. Mas, meu amor, eu não estou Colágeno. me comparando com Tá, ela. Mas, tá. Porque- para um padrão de beleza, Tá. Por que vocês estão caverna, perdendo a Paulinha? noção. Você não Ah, acha olha ela o uma mulher cabelo bonita? dela. Calma. Eu acho a Nossa. Alicia linda. Quem? É uma menina razoável. Você tá Alicia tá falando. muito Razoável? Ela colocou um bocão. É a minha opinião, Quem posso? pôs bocão? E Alicia. outra, no profissionalismo, horário, então não precisa vir mais. Muito obrigada. Não, pode vir. Quando Então eu quiser. também vou Gigi dormir Popeye. até tarde. Eu vou dormir até tarde, entendeu? E aí eu vou mandar um WhatsApp que eu dormi até tarde. E aí Paulinha, quem é? Paulinha. Quem chega no horário que sou eu e você. É verdade. Porque Eu a gente também. tá Por Por que velho, que eu tenho que continuar chegando no velho horário? e Também não, acabado. eu Não, velho e também. acabado tá você. Não Nós me dois. inclua, Você não tá. me inclua no Nós seu dois pacote. aspas, Você tá. eu também me E incluo. agora- No seu Você pacote tá bem eu tô melhor. lá. Você voltou Vandinha. com carboidrato, Peraí, Paulinha? Paulinha. Peraí. Voltou E um agora tem a Ô, Daniel, Previdência. não vem não, que você vem com esse seu sorrisinho falso. Ih, fala um monte de coisa que eu falseta. não percebo. Aí depois eu falo, devia ter respondido. Fica falando que eu sou Pode- assá, que eu tô assada. Isso é uma verdade. Assada, Você é. não pediu hipoglós pra Assada. Tereza? Hipoglós aqui, ó. Você tem um... É as dobras. Nívea Eu agora. uso Bepantol. Nívea. Assada tá sua mãe. Mãe! Vai falar da Dona Vera gratuitamente. As mulheres da leitinho. Fazer um milkshake. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje temos convidados de altíssima categoria. Nós temos aqui ele, um advogado do MBL. Nesse mundo processual, sempre é bom você portar um advogado, ou ao lado direito, ou ao lado esquerdo. Sempre é bom você tê-los bem por perto. Temos aqui o Rubinho Nunes, já esteve várias vezes aqui no programa. Esse cabelo sempre bem Maravilhoso. Viadíssimo. Álvaro Garneiro. Um gel. É um gelzinho, bozana. cabelo ruim, né? Isso Tem aí, que passar um bozano no negócio. isso aí é o respeito ao tribunal. É isso aí. Certo, doutor? Exatamente. O respeito ao tribunal sempre é importante. E ao lado do nosso querido Rubinho Nunes, nós temos ela que causou aí Ia lá. e vai ser entrevistada aqui no programa Pânico. Que eu não sei direito qual é a história, mas ela evidentemente vai contar. Aqui está Isabela Trevisani, senhoras e senhores. Aê! Tudo bem, dona Isabela? Tudo bem sim, Emílio. Primeiro, eu vou pedir para que o nobre colega, o nosso querido doutor Rubinho, explique-nos qual é a treta. Você é advogado dela? Não, sou advogado do MBL. Do A MBL. Isabela, acho que deve ter um advogado dela aí, o pessoal que dá apoio, né, Isabela? Tá, mas você tá por dentro do negócio? Tô porque a treta toda do STF, acho que é uma confusão que preocupa todo mundo que tem algum movimento social, que tem militância, porque o STF teve a brilhante ideia, o Dias Toffoli teve a brilhante ideia de iniciar um inquérito. Foi quando estava tendo aquele julgamento de se mantinha no STF, na competência da Justiça Comum, da Justiça Federal, os crimes da Lava Jato com algum cunho eleitoral, ou se jogava tudo para a Justiça Eleitoral. E no meio do julgamento, o Dias Toffoli anunciou a abertura de um inquérito no qual ele mesmo nomeou Alexandre de Moraes
o ministro responsável pelas investigações, ou seja, quem estava de alguma forma na internet ou em algum movimento criticando o STF, ou como eles disseram, criando fake news, essa pessoa seria investigada, sofreria o inquérito do STF, sofreria busca e apreensão, enfim, e outros tantos abusos que o STF veio praticando, como no caso da revista Cruzoé e do Antagonista, que eu acho que é o que se tornou mais emblemático desse inquérito. Certo. Então, quer dizer, eles estão... Mas o Supremo pode investigar? Quem está investigando? A Polícia Federal? Não, essa é a sacada do Porque problema. o juiz não investiga. Então, aí o que o STF fez? O Toffoli, ele abriu o inquérito, ou seja, e ele nomeou o investigador, o Alexandre de Moraes. Entendi. Então o STF, ele Mas investiga... isso Uma manobra. Não, é uma manobra. Isso foi o que aconteceu semana passada, quando várias pessoas sofreram busca e apreensão nas casas delas. Isso foi um resultado disso. Ah, tá. O inquérito ele foi aberto em março, naquele julgamento que definia se a competência dos crimes da Lava Jato era eleitoral ou era da Justiça Comum e da Justiça Federal. Sim. Aí entenderam que era Justiça Eleitoral, teve tudo aquilo, isso é secundário. E aí abriram um inquérito para investigar. Investigar fake news. Investigar fake news. E esse inquérito, enfim, ele ganha proporções que dá bem entender o Alexandre de Moraes. E aí, dentro disso, chegaram, por exemplo, naquelas buscas e apreensões da semana passada, que pegaram um general que foi candidato a governo do Distrito Federal, outras tantas pessoas, e esse inquérito vai continuando. A PG é um inquérito que ele é um Frankenstein jurídico, porque como o Emílio falou, o Emílio tá certo, quem investiga é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público não é o STF. Ali o que tá acontecendo o STF investiga, o STF acusa, o STF julga, Faz o STF tudo. fixa a pena. É uma inquisição. Cobra o escanteio e quer cabecear. Eu não Exatamente. entendi. Eu tô preocupada com a tia do Emílio que fica Não, disseminando pera aí. fake news. Então presta atenção, Mas, foi muito mas bem ô, explicado. Emílio, calma. É o seguinte, Teve deixa eu história- explicar. Calma, pera teve aí. história da fake Não, senão você vai não tem falar meia hora. paciência Pera aí que eu comigo. preciso caminhar. Calma, É o não seguinte, tem paciência. é o seguinte, o É. juiz julga. Tá, O eu juiz sei. não pode ter contato com a investigação, porque senão ele se contamina. Mas foi por causa de fake news que começou? Não sei. É isso que eu Aí queria é onde saber. entra a Isabela Trevisani. Aí. Você, que apito você toca? Você é o que na vida? Eu sou ativista política, estudante de direito, sou só mais uma pessoa do povo lutando pelo país. Mas aquelas loucas que ficam Gritando. gritando. Não, Nossa, não. feio. A gente tem nosso movimento Despertar Patriótico, na realidade. Como é que chama o movimento? Despertar Patriótico. Difícil. Eu não gosto. Eu não gosto muito, mas tudo bem. Revolução. E nossa ideia é realmente lutar em tudo que seja em prol do país, né? Inclusive, essa questão do STF, que eles estão fazendo é censura clara e pura, né? Porque não existe fake news. O que a gente fez foi criticar o STF, os ministros do STF, não é a instituição em si. Desde então, principalmente depois que eu protocolei a cassação do Renan Calheiros no Senado Federal, na presidência do Senado, eu tô sendo muito perseguida de lá pra cá, e desde o dia 14 de março nós não sabíamos porque estava em sigilo, eles já estavam nos investigando. O STF, né, a mando do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, junto com o Alexandre de Moraes, que foi quem ele ordenou, né, que abrisse toda essa Paulinha, investigação. você pode ligar pro Alê? Eu já liguei, né? Onde está o Alê? Você sabe muito bem disso. Ele está onde? Alê, se não me engano, está em Portugal. E eu queria deixar Vamos ver se a bem gente claro consegue aqui falar com o Alê. que Alexandre de Moraes, excelentíssimo ministro, sempre nos atendeu com muito carinho, sempre foi muito solícito. Então, esse canal está aberto, caso ele queira Vamos conseguir. Ele está em participar Portugal, né? conosco. Acho que sim. E, Alê, você tem meu WhatsApp. Se você quiser, você me chama, a gente te coloca Careca aqui. maravilhosa. Linda, cara. Brilha muito no Acho que é Corinthians. importante a gente também entender o outro lado para que a gente possa ter uma opinião. Mas eu tenho mais. medo da censura aí, né? Bloquearam suas redes sociais, como é que é essa história? Então, de ontem pra hoje, eu tô com um bloqueio no Facebook. A gente vai entrar com uma liminar pra tentar derrubar, né? Com o Facebook. A gente vai tentar derrubar com o Facebook. Porque é censura, né? Eu tenho o meu direito à liberdade de expressão. Mas o que você fez? E o que estavam Só critiquei procurando o na STF. sua casa? Calma, isso foi lá atrás, foi Tá, quando? vamos lá. Isso? Exatamente que post, o que foi? Sim. Na realidade, eu já fui na Polícia Federal, né? Quando eu fui prestar meu depoimento, fui interrogada na Polícia Federal, ali eles fizeram várias perguntas e mostraram as publicações de Facebook que eu tinha feito, vídeo, enfim, onde eu colocava hashtag STF Vergonha Nacional, enfim, esse tipo de hashtag que viraliza nas redes, e isso estava incomodando bastante os ministros, né? E quando eu fui lá, eu pude ver, assim, que
é só publicação de Facebook, não tem um crime, eu não cometi um crime, né, contra o STF, a instituição, ou contra os ministros. Você quer que o STF faça o que você acha certo. Você quer que os veinhos togados, que estudaram a vida inteira, estão lá os veinhos, que eles façam exatamente o que você acha. Se eles fizerem o que você acha, você fala, na realidade... joinha STF. Se não fizer o que gosta, gente posta. A gente vai dar um dislike. Xinga muito no pro Twitter. STF. Não, na Quando é realidade... que nós vamos parar, doutor? Então, Onde Emílio... é que nós vamos parar, doutor? Então, Emílio, é uma situação... o STF É uma situação esdrúxula que nós chegamos. Aí eu tento ser legalista em tudo que eu analiso. Pelo menos aí dentro do MBL é o que a gente tenta fazer. Sempre ver a base legalista. Às vezes as pessoas criticam muito a gente por isso, porque a gente tenta sempre ver a via institucional. A crítica, ela faz parte do ambiente político. Inclusive, as figuras públicas, elas podem sofrer... é mais difícil uma figura pública sofrer dano moral do que, por exemplo, uma pessoa que não é pública. É verdade. Eu, por exemplo, eu sacanear o Daniel aí, é mais difícil dar dano moral do que eu sacanear alguém que tá quieto ali, não Lógico. sabe. Então faz parte criticar o STF. Mas criticar é uma coisa. Agora, ninguém gostaria de... Esse é o ponto. Por exemplo, assim, eu vi um dos seus posts recentes, inclusive, que você fala que Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. Isso eu achei assim, que você coloca como se fosse, eu achei uma difamação, como, sabe? Eu acho que também tem o lado de que... O que você acha? Seja direta, Paula. Você não gostou, você achou? Você acha que é mentira? Extrapolou a crítica política e entrou no dano moral? Acho que foi desrespeitoso com o ministro, gratuito. Entendeu? Não, entendi. Na realidade, o que você coloca dessa questão de extremo, eu falei isso ontem numa entrevista. Quando a gente chega nesse extremo, de jogar um ovo no carro de um ministro, de criticar, de expor eles, é porque a gente já tá cansado desse sistema, dessa ditadura que eles vêm impondo através do judiciário brasileiro. O sistema é você, então. Não, é o povo Qual que é o sistema? Você quer dar o likezinho ou o dislike, Isabela? Não, vamos lá, Emílio. Quem dia tá cansado 7... é você. Não, dia 7 de abril a gente tava nas ruas aqui na Avenida Paulista, nós fechamos a Paulista, então não é uma vontade minha, não é uma crítica minha, é do povo brasileiro em maioria. Sim, o povo mas tá no muito mesmo cansado. dia, no mesmo dia, se você for pensar bem, nós tínhamos uma manifestação do Lula livre e uma manifestação do Lula preso. Eram as duas manifestações que estavam ali e estavam se manifestando. Ali, é claro que a justiça está funcionando. Por quê? Porque a justiça está funcionando. Porque metade concorda, metade não concorda, mas... Vivemos numa democracia. Democracia. É um exemplo de democracia preza muito ali. pela Então, democracia. É a democracia. Mas quer dizer, os caras estão... Mas não tá certo jogar ovo no carro da pessoa ou ir lá e tentar de alguma forma agredir fisicamente, caluniar ou difamar. Você Claro. também não gostaria que fizessem isso com você. Agora eu vou explicar por que eu joguei esse ovo, né? Você você jogou ovo? Você jogou ovo. Tanta gente passando fome. Dá pra fazer um omelete. Você jogou ovo? Jogou um ovo. Eu tava gostando de foi no você, mas ministro, agora... Não foi no ministro, foi no carro do ministro Dias Toffoli quando ele tava no Uninove dando uma palestra. Mas quando eu joguei, não foi pra ferir a honra dele, não foi pra atacar ele, mas sim pra levar o recado do povo brasileiro, que o povo tá cansado dessa questão do STF querer legislar, querer mandar no país, querer ser dono, se sentem deuses, né? E tem que ter uma limitação de poder, eles têm que entender que eles estão ali para defender a Constituição, eles são guardiões da Constituição, o STF serve para isso. E a partir do momento que eles começam a querer censurar o Cruzoé, censurar os ativistas nas ruas... Mandar prender advogado. Exato. Então, assim, eles se sentem deuses. E é isso que a gente quer mostrar para eles que não é. Né? Essa questão da censura é muito grave, não só contra nós, mas contra a mídia. Indiferente se é de esquerda, se é de direita, a censura ela não pode existir. Né? Dentro de uma democracia, jamais. Agora, na busca e eu apreensão... acho complicado. Jogar ovo. As pessoas estão muito achando que é a opinião delas que deve prevalecer. Boa. E não interessa mais nada. Então, é isso, doutor? Então, Emílio, esse é um ponto que sempre tem crítica da nossa linha do MBL. Por exemplo, a gente não adota essa linha de jogar tomate, por exemplo. Tem um rapaz de um movimento que é gente boa Tomate até, mas ele fica me enchendo o saco pra jogar tomate em ministro. Eu falo, cara, não dá. Isso é agressão. 10 reais o Você quilo. vai virar A galinha na Marta. Gera lesão a corporal, razão. machuca, você perde a razão. E publicamente isso gera problemas. O que a gente faz? A gente pede impeachment. Eu, por exemplo, pedi impeachment de 5 ministros do Eita. STF.
Porque eu vi que havia também tá se achando, doutor? É um puta Zé Impeachment, hein? Zé Impeachment. Eu fiz o que dá. Qualquer coisa. Isso é puta Zé Impeachment. Zé Impeachment tá impossível. Pera lá, tem assim, Você nem usava gel, meu. Vai tomar banho. Mas assim, Conheci você, meu. Vai tomar banho. A estratégia nossa é assim, impeachment. é expor uma coisa que aconteceu que gera uma certa insatisfação pela via institucional. Sim. Então eu vou lá pedir o impeachment. O primeiro que eu pedi foi do Marco Aurélio na época do impeachment da Dilma. Sim. Quando o Marco Aurélio foi lá e falou que tinha que fazer do Temer junto. E a lei não falava isso. Pra barrar o pedido de impeachment. Eu sabia que não ia andar aquilo lá. Só que eu consegui, na militância, expor o ministro, expor o judiciário a uma situação pontual que estava acontecendo. E aí que eu acho que a gente tem uma linha diferente, que a gente não gosta dessa agressão. Você acha que esse entendeu? pedido, mesmo que não tenha dado em nada, serve tipo meio como advertência? Ó, a gente tá de olho em você aí? Serviu porque a estratégia desse especificamente foi a seguinte: o STF estava efetivamente interferindo no judiciário, ele estava interferindo na competência legislativa, o ato interno, ele estava acabando com a separação de poderes. Então eu entrei com o pedido de impeachment, o Renan Calheiros, ele arquivou. Na hora que o Renan Calheiros arquivou, eu entrei com mandado de segurança no STF, com base na decisão que eu utilizei para pedir a decisão impeachmentada, para que o STF, então, abrisse o impeachment do Marco Aurélio. O que aconteceu? Se o STF dissesse que a decisão do Marco Aurélio era válida, o Senado tinha que abrir o impeachment do Marco Aurélio. Se o STF falasse, não, a decisão dele não é válida, eu anulava a decisão do Marco Aurélio e saía bom do mesmo jeito. Foi uma estratégia jurídica. Xadrez, né? No fim, o STF foi lá e falou que o Marco Aurélio estava errado, ficou ok. Foi uma jogada de xadrez, que é a ideia que a gente usa para expor, entendeu? Boa. Muito bem. Mas voltando, Isabela, e você, e agora, como é que tá o negócio? Tá em que pé o negócio? Foi lá, jogou ovo no ministro? Bonito. Não, mas teve um antes. Muito disso, educado. Né? Calma, Eu achei muito educado. Peraí, ô Isabela. Mas na realidade, Emílio, sem querer interromper, mas na realidade a agressão que eles cometem contra o povo, desculpa, não compara jogar um ovo no carro de um ministro, não compara a agressão que eles cometem contra o povo brasileiro. Prenderam o Lula, porra. Prenderam o Lula. Mesmo assim, você ficou feliz. Isso, você saiu na rua e ficou feliz. Isso, quando prenderam o Baba, que deram os movimentos... love. É isso que eu digo pra Mas você. isso porque os movimentos pressionaram, senão os ministros não teriam tomado atitude. Você acha, doutor? Os movimentos MBL vêm pra rua, Não, despertar mas também patriótico. MBL, Nas MBL ruas, todos também, os movimentos pelo se amor de uniram. Então não foi porque A gente não é mais nazista agora. Ô Isabela. Mas, ô Isabela, como é que tá o pé do negócio? Você foi na Polícia Federal, chegou lá... Foi super tranquilo, inclusive, né? O pessoal entraram questiona no como inbox. foi, né? A Polícia Federal entrou na sua casa, revirou. Gente, eles foram super educados, eu não tava em casa, quem dava foi minha mãe, então ela me contou como foi. 6 horas da manhã eles chegaram lá. Minha mãe recebeu eles foram super educados, acalmaram minha mãe. Ficou nervosa. Minha filha tá fumando maconha. Deram maconha no quarto. Não, graças a Deus. Ai, minha filha, meu não Deus. essas coisas. Ela falou que era narguile. Mas assim, foi super tranquilo. Eles levaram o HD do computador, que tava lá, um tablet, meu celular tava comigo, então eles não levaram, graças a Deus. Mas meu notebook não tava lá. Então eles levaram só o HD do computador e o tablet foi algo muito rápido, muito tranquilo, né? Eles não desrespeitaram, não foram, assim, agressivos, né? E aí, esses dias agora, na semana passada, se eu não me engano, eu fui na Polícia Federal de livre e espontânea vontade prestar meu depoimento, porque eu ainda não tinha sido intimada oficialmente, né? Ainda não tinha chegado a intimação oficial. Então, fui lá. E assim, o delegado, o escrivão foram super gentis, super tranquilos, pegaram o nosso depoimento e falaram, agora eu não posso dar acesso para você no processo, porque isso você vai ter que requerer no STF, que está sob sigilo. O ministro Alexandre de Moraes pediu sigilo. Então a gente vai ter que pedir no STF para ter acesso ao processo, porque até agora eu não sei exatamente o teor do processo, nem meus advogados. Dr. Júlio Casarim, Dr. Eliane Maffei e o Dr. Luiz Fernando, todos da Junta Jurídica do nosso movimento Despertar Patriótico. Mas o que despertou isso dos caras entrarem na sua residência? Que é muita gente que deve Não, porque meter o agora eu tô pau com medo, você posta, né? Na verdade, eles escolheram algumas pessoas. Mas General foi o Paulo ovo, o que Chagas, você eu fez? e mais uma. Acho que foi a mais fake algumas news que pessoas. talvez você tivesse O supostamente... que você colocou lá? Deixa eu olhar na nas realidade, redes sociais. Deve ter colocado Não, o pelo amor de Deus. Não, O cara Emílio, entrar claro pra que não. Polícia Federal. Meu, a Não. Manteiga sabe Na disso. realidade, isso. Na casa do meu pai já foram algumas vezes. Mas... Não, na realidade, isso veio depois que eu pedi a cassação do Renan Calheiros. Eu senti que eu comecei a sofrer algumas represálias quanto a isso. Você tá se vitimizando. Vamos entender também. Não, é fato. Vitimizando? Não, mas Não, é gente, fato. eu tô aqui pra questionar.
né? É o nosso rapel ali. Olha, questionadora. Não vou questionar. Representante Eu tava do vendo- Supremo. A Dodge. A Dodge. Fala Dodge. Eu estou aqui. É a Dodge. minha A dona função- Toga. A dona minha função a dona aqui Dodge. É questionar. Claro. Como chama a Por velhinha lá? exemplo. Como chama a velhinha do Supremo? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Mas, Emília, só pra gente Carmen entender. Lúcia. Por exemplo, acho que eu vi desde 2010 várias coisas suas sobre Dilma, Sim, sobre o sim. Lula. E aí me causou uma certa estranheza. Não sei se foi desde então, desde quando você está sendo, enfim, investigada, como é que é essa história toda. Mas eu vi uma citação sua sobre o filho um post seu, sobre o filho do Geraldo Alckmin, que na época sofreu um acidente de helicóptero, lamentavelmente faleceu. E aí você colocou ali como se isso fosse uma conspiração, da mesma forma que foi com Eduardo Campos. É, na Você realidade... leu o post dela? Você não leu? Você Não. sabe, não. Vai brigar? Não, o quê? Não sou eu, não falei Não tem nada. É a Marina. Não, na realidade... Marina mandou um não. Vamos lá, O pessoal tá bravo Então aqui. teria sido por causa de posts semelhantes, assim, bem anteriores? Não, na realidade, os posts que o STF pegou foi coisa assim, hashtag STF Vergonha Nacional. A gente ter colocado o povo na rua, isso incomodou muito eles, dia 7 de abril agora, principalmente, porque isso foi dito pelo próprio delegado da Polícia Federal. Né? Então, o que eles fizeram foi pegar algumas pessoas para usar de exemplo para o povo não ir mais para rua. Essa é a tentativa deles. Não, isso é que você acha. Peraí. Não, é fato. Quando Por eles, exemplo, quando eles tentam censurar Deixa eu a falar, minha, o a general vida- Paulo Chagas, a a vida- Cruzoé, que colocou amigo do meu pai, né? Que o próprio juiz da Lava mas Jato ali- confirmou a história. Então, mas ali, você leu aquilo, doutor? Eu li. Não é nada aquilo. Aquilo não é nada. Não tem nada Não, aquilo. calma, também gente não é não- nada, assim, nada. Emílio, Aquilo não tem nada. Papo, meu. Você leu? falando Eu da li. O que outra. você achou? Mesmo tu não tendo nada censurar assim a revista. Então, Não, não, dá não, O tirar. presidente da né? República Não. criticou. Independente do do que Danilo, foi. Emílio. A crítica, não é nada. ela, obviamente, iria contra o Toffoli. O Toffoli é uma pessoa que ele já é criticado por natureza. Sim. Ele foi advogado do PT, ele não foi juiz, enfim, ele tem a É. história dele que é objeto de crítica. A matéria, sinceramente, eu não achei uma matéria muito pesada pelo também. tanto de crítica que ele recebe. Sim. E eu achei abusiva, efetivamente, a censura à revista. Claro. Não dá pra admitir que algum veículo de jornalismo seja censurado por qualquer poder, seja o Como presidente da com o Danilo. República, Então, como mas com o Danilo Também, Gentili. Danilo Gentili. Agora vamos pensar numa coisa que estava pensando eu cá com os meus botões. O quê? Porque, por exemplo, você viu que lá no Sri Lanka, o cara rapelou rede social. Ele bloqueou. Sim, ele depois do bloqueou atentado, tudo. né, Ele Emílio? teve o Depois do atentado, atentado. ele bloqueou todas as redes sociais. Fez Por quê? certo. Porque é justamente isso. Fake news. evitar propagação. Evitar essa propagação, porque, porra, é que nem lá o Geraldo Alckmin lá que ela publicou, falou aquilo. Se ela tem muito seguidor, o cara fala, puta, mataram o cara, foi não sei o quê. E Foi- vira uma teoria da conspiração. Vira uma puta de uma confusão. E aí, como é que nós vamos fazer, doutor? Então, Emílio, Ah, assim, ó, já vou me MBLzinho, sabe reportar tudo. Ai, rei do aos Face. Fez o impeachment. E agora? Deixa os moleques do MBL. Emílio, Vira impeachment. E Deixa, Jataguiri, como é que nós deixa o vamos japonês Cadê o lá. Kinka? O Kinka. Quem agora tá estrelinha. O Arthur, ele tá fazendo. O Arthur, O Arthur tá bodybuilding. Tá fazendo vaquinha pra pagar multa pro Freixo. Não, 100 ele mil tá reais, cara. tirando foto sem camisa Hein, doutor? agora. Uma Eu acho que aí? tem que sair na Peraí, G peraí, Magazine. Mas então, Emílio, a gente tem que se reportar lá pros idos de 1900, que o Rui Barbosa já falava. A pior ditadura é do judiciário. Contra ela não tem a quem recorrer. Sim. E essa é uma realidade. A gente tem aí um inquérito que, na minha opinião, ele tá evado de nulidade. Do começo dele a todos os atos. O que a gente viu ali contra a Cruzoé foi um ato de censura, o antagonista foi Total. censura. A gente vê alguns Danilo abusos do Gentili. judiciário, Danilo Gentili. Foi um absurdo, ele tava se Total. manifestando. O Mamãe Falei a mesma coisa, 100 mil reais de multa. 100 mil reais de multa é quando você perde um braço. Não justifica, ele fez uma pergunta pro Freixo. Então a gente vê aí alguns atos ilícitos do judiciário que eles têm que ser efetivamente avaliados, eles têm que ser investigados. E aí, nesse caso, a via institucional seria justamente o Senado Federal. Não cabe a nós, por exemplo, cometer atos extremos, por mais que eles façam extremos. A gente tem que bater sempre na tecla da via institucional, que é pressionar o Senado. A gente tem ali, o Alcolumbre, acho que ele tá sentado em cima de uns 10 pedidos de impeachment de todo mundo. Ele podia pautar algum, abrir investigação, tem a lava-toga que abre, não abre, senta em cima, vai, Nós volta. vamos fazer a Lava-toga. Não, Lava-toba. Lava-toba. Lava-toba é Não, Que bonito. vai ser a Ô, lava-toba. Pessoal, Mas aceita um você tava, bidê. o Rubinho tava me falando, Emílio. Lava-toba Emílio. não. É bonito. Ô, Paulinha, de posso ouro, falar uma vai ser um coisa? Peraí, Eu calma, identifiquei calma. uma coisa Só- mais sensível. E você me permita falar sobre isso, Isabela. Você sabe que na rede social a gente precisa render.
E chegou um ponto que você sempre falou, teve voz, e você viu que cada vez mais as pessoas seguiam e compartilhavam o que você estava falando. Não teve algum momento, uma reflexão sua, pessoal, falar, cara, isso eu exagerei, isso eu botei uma pilha onde eu não deveria, nas suas postagens? A Polícia Federal me perguntou se eu me arrependia. Eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. E eu falei isso pro delegado. Você chamou o Careca de advogado do PCC, baseado em quê? Mas é só puxar os processos dele, criminais. Não, a história do filho do Alckmin é pesada. Ele pode advogar para quem ele quiser. Mas aí é contraditório. Pensa um cara que assumiu Secretaria de Segurança Pública, até tempos atrás advogado por PCC, entrou pra Secretaria de Segurança Pública e em seguida virou ministro. Mas isso é uma teoria. Isso não você não tem fatos. É muito contraditório. Mas assim, se ele não deve nada, então por que não falar sobre isso, né? Ele foge do assunto. Mas é a mesma coisa falar que eu te vi ontem numa balada. Mas ele é advogado? Você tava fazendo coisas ilícitas. Você foi advogado foi mesmo? pro carro no porta-mala. O doutor tem provas que ele do Alcolumbre, né? Que ele foi advogado? O Alcolumbre tá lá com o PCC? Então, tem provas concretas que ele foi advogado advogado do PCC? Os processos dele. Então, mas esse é o ponto. E aí eu sou aqui. O advogado. Vai advogado do Alexandre de Moraes. Assim, eu sou muito crítico em muitos pontos do STF. Eu critico o ministro a rodo. Você pegar meu Twitter, tem um monte de crítica lá. Inclusive, já abri até alguns fora algum ministro. Só que, por exemplo, vamos imaginar que o Alexandre tivesse ou não advogado pro PCC. Sim. A gente não pode nunca criticar um advogado pelo cliente dele. Claro. É a prerrogativa profissional. Eu já tive clientes que eu não gostava, não concordava com alguma atitude que ele fazia, especialmente na seara trabalhista, que era uma área que eu atuava muito. Só que, eu sou advogado. Pela lei, você advoga pela lei, eu sou representante da parte, não quer dizer que eu concordo com aquilo. Então, a crítica, o Alexandre, advogado do PCC, não é uma crítica que eu acho sadia de adotar contra ele, entra na questão do dano moral. Agora, por exemplo, se você criticar a linha jurídica que ele adotou, a tese dele, eu acho totalmente válido. Inclusive, eu critico um monte de teses, como a tese que tirou da Justiça Federal e jogou pra Justiça Eleitoral. Pra mim, aquilo lá é uma passada de pano que dá pra soltar um monte de gente que foi preso pela Lava Jato. E o que me preocupa é que nem estava falando, suas redes sociais são grandes. Na verdade, não é tanto assim. No Twitter, ela tem 1.500 seguidores. O Twitter eu não uso muito, eu uso mais Facebook. O Rubinho estava me falando que, por exemplo, assim, tem um cara que está sendo investigado e ele teve 4 curtidas numa postagem. O cara teve 4 e sofreu a coercitiva com você, né? Eu não conheço. O único que eu conheço. Você nunca sofreu isso, não, Rubinho? General Paulo Chagas. Então, General Paulo Chagas é o único que tá no processo que eu conheço. Os outros eu não conheço. Fala aí do general, conta aí do general. Não, o general não viu o teor das publicações dele. Na verdade, eu vi que ele estava sendo investigado. E aí, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que eu estava no mesmo processo pelo Estadão. Que o pessoal repassou a matéria no grupo Despertar Patriótico pelo WhatsApp. Eu soube pela imprensa. Fake news. Ninguém foi notificar nada, foi tudo E sob você é o sigilo. quê? Que partido você é? Olha, hoje eu tô filiada no PRTB, que é o partido do General Mourão, né? O vice-presidente da República. Teve Fidelix? Áudios do WhatsApp. Teve Fidelix e Aerotrem? E a treta do Mourão com o Bolsonaro, o áudio lá que... Olha, eu vou te falar uma coisa. Tá achando? Tem muita coisa assim, não vou defender o Mourão de tudo. Você não vai publicar do Mourão? Mas assim, existe muitas coisas nos bastidores que estão acontecendo que o Mourão não faz nem ideia. Isso eu digo até em tese. Lá vem, Não é teoria, é porque eu tô no PRTB. Olavo de Carvalho. Gente, eu tenho umas coisas aí, eu não posso Mas contar. essa divisão Mas que tá acontecendo é mais bastidores do que entre eles próprios, entre Bolsonaro e Mourão. Pô, né? mas Mas o Eles se aí dão eu me bem? abstenho também, porque é uma questão entre eles, né? Que a gente não vai ter acesso a tudo, obviamente. Pô, mas né? o Carluxo tá desenfreado no Twitter, Olha só, criticando o Mourão. olha só, você deixa meu filho aí, tá ok? Não, publicou o vídeo do Olavo de Carvalho. Ele O fez Zé outro Pete. Olavo de tweet Carvalho hoje também criticando a rodo. Tá uma briga assim. São coisas que deveriam Posso ser resolvidas nos falar o que é? bastidores. Briga Não de Vai quinta dar. série. Vai É dar. muito ego. Poder. Isso é quinta fumaça. série. Poder, exatamente. Isso é fumaça. Eu só quero deixar bem Quem tá claro fumando? aqui, Para o povo. Emílio, aproveitando a nossa grande audiência, que esse canal está aberto para o nosso excelentíssimo ministro, Alexandre de Moraes, que tem a careca mais linda desse país. Então, Liga caso pro ele Mourão, queira, pô. Alê, você tem meu WhatsApp, pode me chamar. Eu acho que ele está em Portugal, mas... Muito bem, muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo Pois agora. não. Percebo que chegamos a Você lugar. acha também, Tem uma conclusão. doutor, eu acho também que esses caras tiveram muita disposição, né? Muita disposição. Os ministros? Eu acho que o Supremo tem que ficar lá, Piano. no lugarzinho deles. Emílio, né? tem que concordar de novo. É complicado isso aí, né? Muita exposição pros caras. Foi muito, tá muito exposto. A política virou meio
Madonna. É isso aí. Tá uma bagunça. Virou Madonna. A corte, que era uma corte para ser a guardiã da Constituição, ela se tornou uma corte legislativa. Exato. E isso é um absurdo. E a partir de gente quando isso aconteceu? Então, isso começou... eu posso dizer que na metade dos anos 2000 para cá, 2005, 2006 para cá, ela começou a ser uma corte muito politizada. Até então, a gente tinha ali, por exemplo, Gilmar, você tem o Celso, que é o decano, mas com julgamentos técnicos. Eu lembro na faculdade, a gente lia os embates do Marco Aurélio e o Eros Grau. Era sensacional as ilações jurídicas que eles faziam. Só que sempre no âmbito jurídico e guardando a Constituição. Hoje não, a corte ela começa a interferir nos poderes. A gente vê isso, por exemplo, no caso da liberação do aborto, que é um absurdo. Se você quer liberar o aborto... Mas peraí. Mas peraí. Não, olha só. Calma. Isso aí... Não, mas peraí. Peraí. Isso aí, quem jogou foi o legislativo. Porque os caras não têm peito. Os caras vão pro legislativo, então, eles querem Emílio, os votinhos. mas aí que tá. Aí pra uma bancada, joga embaixo do tapete. Sobra pros velhos. Então, mas aí que tá. A corte ela tem que falar isso ao legislativo, porque a Constituição diz isso. O Montesquieu já falava isso há 200 anos atrás. O que acontece? Eu sei, mas os caras regam. Mas aí que tá. Legislativo só quer voto. Aí que tá, Emílio. O parlamento, querendo ou não, uma porcaria ou não, ele é um reflexo da sociedade. Mas não é, isso é conversa. A sociedade botou Alexandre Frota lá, a sociedade botou aquela galera lá. Entendeu? Então, assim, se o parlamento entender que não tem que liberar o aborto... O MBL é meu, meu irmão. Devolve meu respeito. Devolve essa porra aí, ganhei essa treta aí. Eu ganhei essa treta aí. Meu, tá certo, porra. Mas MBL é meu, porra. Mas assim, vou pegar o quinto. Se o parlamento entender que tem que liberar o aborto, que libere através da lei, não que jogue para o STF. Se o parlamento entender, por exemplo, que tem que haver união homoafetiva, que seja o parlamento e não o STF. Mas os caras advogado. Então, eu particularmente, eu sou a favor da união homoafetiva, só que a via que foi feita eu considero errado. Doutor, o cara entra no clube, acabou, meu amigo. Ele só quer o votinho. Mas aí que tá, Emílio, na hora que o STF começou a avocar pra si essa responsabilidade, começou a legislar, eles jogaram a treta que tava do Congresso Nacional pra dentro da corte. Porque é muito mais fácil você virar 7 ministros do que virar 300 deputados. Eu gostaria muito de E aí ouvir o com a treta ali dentro... Inclusive, dentro disso que ele falou, existe um projeto de lei, não sei se você conhece, tá na Câmara dos Deputados, tá em tramitação, que é o 4754, que ele é um projeto de lei que torna crime de responsabilidade os ministros do STF a usurpação de competência do Legislativo. O objetivo da proposta que os deputados colocaram, né, tem 24 deputados apoiando, eu não sei de quem é a autoria, mas esse projeto é interessante porque, além dele alterar a lei do impeachment, ele traz regras para afastamento de presidente da República, ministro do STF, enfim, quando há essa usurpação do poder. Né, tipifica o crime de responsabilidade para limitar o poder do STF, porque hoje o STF tem um poder absoluto, eles sentem donos do país, como você mesmo disse, e legislam. Eles passam por cima do Congresso Nacional, se possível até por cima do presidente da República. Não, mas se o Congresso joga para debaixo do tapete, sobra para eles votarem. Então, mas a lei do... É que nem o negócio... Mas aí tem o erro do Senado também. Aí é o que? Lógico, porque o Senado tem Ninguém assume o BO. Ninguém assume o BO, cacete. Exato. O cara tem que assumir os BO na vida, bebê. Emílio, pra que assumir o BO? O Alcolumbre tá lá, o Alcolumbre tá na festinha com o Toffoli. Você vai julgar? O Alcolumbre tá em festinha com o Toffoli, enquanto a gente tá aqui fazendo esse debate todo. Não fala que você não sabe. Mas já saiu na imprensa. Rede social com o Rodrigo Maia também tá lá com o Gilmar Mendes. Rodrigo Maia. Nessa questão do Rodrigo Maia tá no Espaço 7 Voltas também. Mas veja, a iniciativa legislativa é legal. Só que a lei do impeachment, ela só vai... Ela tipifica ainda mais o que a lei já diz hoje. Que a lei do impeachment, ela traz o crime de responsabilidade pelo ato lesivo à honra, por agir em contrariedade ao texto legal. Exato. Então a lei do impeachment dos ministros já versa sobre isso. Só que a gente pode ter a lei mais foda possível, se o Senado Federal não abrir o impeachment, não adianta nada. É o que o Emílio colocou aqui de novo. STF legisla, o Senado legisla, a Câmara legisla, a STF julga. O advogado, exatamente, você advoga pelo... Deixa eu fazer um break. É uma pergunta, a gente vai pro break. Um break. Você advoga
pelo ideal ou pelo dinheiro? Lógico, pelo dinheiro, né? Hoje, pelo ideal. Então, se o Lula te desse bastante dinheiro pra advogar pra ele, você defenderia? Eu já recebi uma proposta de um tô com sindicato... saudade do advogado do Lula. Pô, aquele meio careca, meio gel, um óculos. Legal, o ele. advogado, Ele é legal. advogado do Lula, é difícil advogar contra ele, cara. Tem um processo contra ele, é foda. Ele é bom. Mas assim, Daniel, eu recebi uma... Depois. Mas vai lá, depois. desculpa, Emílio. Você tá confundindo aqui. Lá, Que é vamos lá. Supremo, amigo. Vamos lá, então. Supremo, Então vamos para o intervalo. Lógico. Tem presidente Pô, Suprema na Corte, porra. Suprema só uma Corte. pergunta. Cumpra-se. Aqui é cumpra-se, doutor. Quero saber quanto que você vale. Cumpra-se. A gente vai te pagar. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença hoje do doutor Rubinho Nunes e da nossa querida Isabela Trevisani, que se meteu numa enrascada aí com o STF. E os ouvintes, Vox Populi, Vox Dei. Certo, doutor? Certo. Diz o seguinte, B-Robô. Eu também não tenho nem ideia quem é B-Robô. Tem o nome dele aqui. O que ele disse? Ele diz o seguinte, ele fala, impressionante a capacidade do Pânico em chamar desqualificados para falar bobagem. Nossa. Olha que pessoa Poxa, gentil e educada. obrigado, fico feliz. Obrigada. Não existe essa merda do STF legislar. Jesus, só quem desconhece direito constitucional fala esta Merlin. Ou desconhece o que tá acontecendo no país. Me perdoe É a o que pessoa. diz, Mais amor e derrubou. menos ódio. Tá Então, vendo? ó? se ele Ele não puder- concorda com você, está com ódio dele. Se ele puder... Mais amor, menos ódio. Se ele puder passar pra gente, por exemplo, qual foi o projeto de lei que autorizou a união homoafetiva ou o projeto de lei que autoriza o aborto, Exato. aprovado no Congresso Nacional, a gente vai ver que o STF não legislou. Do contrário, está aí um exemplo claro de STF legislando, né? Muito bem, então está aí a resposta para você, B-Robô. O abortum e o... A união Agora, homoafetiva. e agora que não foi julgado ainda o... O que é a criminalização da homofobia? Exatamente. Outro absurdo isso, Emílio. Se você pegar juridicamente, eles querem transformar a lei do racismo como base para a criminalização da homofobia e aí estabelecer uma obrigação para que valha até que a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional crie uma lei de homofobia. É um absurdo. Inclusive, nesse sentido, não sei se tem tempo para falar, eu tenho um projeto nisso que eu acho que resolveria, que é o que eu chamo de Lei Geral do Preconceito, que é uma coisa que eu estou estudando de implementar. Que na mensuração da pena você tem agravantes e atenuantes, certo? Certo. Na hora de colocar as agravantes, qualquer crime que tenha sido movido por preconceito, ele teria um agravante. Por exemplo, se eu bater em você porque eu não gosto do seu cabelo, eu tenho um preconceito com horrível pessoas mesmo. assim, do seu cabelo. Tô acostumado, Ou que o Daniel é um alemão ali muito bonitinho, eu bati nele. E aí, judeu, em razão porra. disso, eu tenho um agravante de pena. Isso serve pra negro contra branco, branco contra negro, gay contra hétero. Seria o crime de hétero ódio. É o crime de ódio Crime pra de todos. ódio. Exatamente. Crime de ódio. É uma Você preserva a liberdade de expressão, mas você penaliza o crime de ódio. Exatamente. E ao mesmo tempo você... Poderíamos ser você- legisladores, doutor? Tá vendo? A gente só, é só ir pro CSTF, Emílio. o Você duro- preside a corte? O duro, sabe o que é? É a paróquia que a gente iria legislar. A paróquia é complicada. Essa paróquia, meu amigo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vocês têm Ô, perguntas? Isabela, você Gordão foi... do Bolsonaro. Olha só, eu vou passar a vez pra Marina, direito Ô, para as Isabela, mulheres aí. você foi candidata a deputada estadual e não entrou. Você pretende se candidatar novamente? Olha, eu ainda não tenho essa definição, acho que é muito imaturo falar de candidatura agora, mas dizer que nunca vou sair é mentira. Tem possibilidade, mas ainda não tem definição disso, até porque eu não defino sozinha, eu tenho um grupo, um movimento, então o movimento decide conosco, né? Não é uma decisão solitária. Também não sei se eu vou permanecer no PRTB, tem muitas coisas ainda para serem conversadas também com a nacional do partido, e assim, creio que dessa eleição que passou, né, o pessoal pergunta, mas como que você não teve votação expressiva? Não, enfim, se eu tivesse feito a escolha de ir pro PSL, talvez teria sido diferente, né? Não desmerecendo o PRTB, muito pelo contrário. Admiro muito o General Mourão, tenho amizade, tenho contato, falei com ele essa semana, inclusive. Tem o WhatsApp dele? Tenho. Ele Se faz quiserem, eu sunga, passo. bumerangue com sunga. A gente adora Eu ele. passo. E assim, ele recebe as mídias muito bem. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no gabinete da vice-presidência, mas eles recebem muito bem. Ele tem uma salinha especial pro pessoal das mídias. E eu acho isso legal porque mostra
que o governo, não só Mourão, mas Bolsonaro, eles prezam pela liberdade e pela democracia. Você não acha Tem que uma espingarda na mesa, ele sente. Deixa eu fazer uma pergunta. O governo preza pela liberdade e pela democracia. A gente tá falando do Mourão aí, tem muita gente que acha que ele circulando? O quê? Tá contra o Bolsonaro. Não, é que ele é o cara que o Bolsonaro é aquele jeito arredio e ele é o simpaticão e isso levantou o ego dele, porque sempre coisas que o Bolsonaro não diz, ele diz o que a galera quer ouvir, principalmente da imprensa, e sempre sai algumas declarações dele e no final disse Mourão, né? Então, você acha que ele tá nesse papel de ser o contraponto do Bolsonaro ou é o ego mesmo que faz ele ser o bacanão com a imprensa e falar o que a imprensa quer ouvir? Eu acho que, na verdade, os dois têm aí seus jeitos. E é legal porque dá um equilíbrio, né? Inclusive, a agenda deles é intercalada, anda sempre junto. Né? Geralmente, a agenda do Mourão Isabela, é decidida pela agenda do Bolsonaro. Vice não manda nada. Então, exatamente. Como ele disse na eleição, ele é um apêndice. Mas é um liga com o protagonista. Ele é um apêndice. Ó, assiste o filme Vice, Vice. Não, ele é bom. E como ele disse, ele não quer ser o líder, ele é um apêndice. Deixa eu saber o seguinte. Ele é a necessidade pra existir um presidente da República. Ele já deixou isso claro. Ele não é decorativo como o Temer é. Ele é bem ativo. Ele é participativo. Isso não é ruim. Claro que mas e a relação com os filhos do Bolsonaro? O Temer era os filhos o não gostam lá, dele. Pô. O Temer era o contador lá. O Carluxo tá on fire. Eu acabei de receber mensagem do Carluxo nova aqui. Você não fala do meu filho não, tá ok? Tem muita coisa assim que expõe, que vai para público, que não deveria. Deveria ser algo interno entre PRTB e PSL e resolver internamente, e não assim, ficar externando determinados assuntos. Eu acho que tem pautas políticas, né, que devem ser tratadas entre eles. Eles se dão bem. O áudio que vazou do WhatsApp do Bolsonaro falando que ele quer se eleger o Mourão em 2022, isso é fake news? Olha, eu não sei dizer. Eu sinceramente, eu não sei. Em cima do muro? Não, mas a questão não é essa. A questão é que às vezes o Bolsonaro fala A e ele fala B. Eu não sei, entendeu? Esse é o problema. Às vezes ele fala A e o Mourão fala B. Existe essa divergência, mas por outro lado, que nem eu falei, eu acho que é muito útil essa questão dos dois terem esses pontos divergentes, porque a gente consegue trabalhar e mostrar que o governo, ele não é ditador. Mas essa divergência você não acha que tinha que ser interna para não parecer que tá dividido dentro do governo? Isso eu concordo. Isso é uma crítica que eu fiz, inclusive, dentro do PSL, em reunião, tempos atrás, com o Rodrigo Dumec. Eu falei isso. É uma crítica que eu tenho isso desde o início, não só PSL, PRTB também. Não pode, tem problemas que você resolve, que nem quando você briga com a sua mulher. Sim. Não tem necessidade de você É aí que eu volto à pergunta. Você não acha que o lance do ego, de todo mundo, ele virar o queridinho da imprensa agora? Exatamente. Tem muita questão do ego, mexe com o ego, a política mexe com o ego da pessoa. Então, o pessoal, principalmente equipe, a assessoria tem obrigação, o chefe de gabinete tem obrigação de aconselhar tanto o presidente da República quanto um deputado, um senador, Como vocês são ingênuos, não? Por quê, ingênuos? É uma ingenuidade. Por quê, pô? Eu acho tão bonito essas pessoas ingênuas. Vocês acham que todo mundo vai lá que é o poder. É o poder, exatamente, mexe com o ego. É o poder. Agora eu quero ego. saber o seguinte, Valdeci Martins mandou para mim uma foto sua. Ih, olha lá, com Maduro. Com spray, jogando spray em manifestantes. Que isso? E saiu na Isto É. Tô aqui com a revista, ó. Saiu na Isto É. Agora eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Por quê? Em primeiro lugar... Você tava fedida, desodorante. Quero saber o seguinte. Desodorante na pessoa do PT. A pessoa que me agrediu realmente estava fedida. Ou de Spice. Mas não era spray de pimenta, spray de Isso é o gengibre. De Era gengibre. Spray de gengibre. Arde Ele é pra legalizado pela lei brasileira. Ele é legalizado. Eu não andei... Arde igual. Eu não andava... Dia 31 não tava com ele específico pra manifestação. Sempre andei com isso. Porque eu já fui vítima de abuso sexual, eu já fui vítima de assalto e eu já fui agredida várias vezes pelo pessoal do PT. Então você aprende a se defender, porque não dá pra carregar um policial. É muito difícil carregar um policial. Nossa. Então, deixa eu explicar essa imagem, Emílio, por favor, me dá calminha. espaço. Porque a Isto me atacou Daqui a pouco muito você vai sair com quanto a isso. uma bomba aí. Essa mulher que aparece... E a sacola do mercado. Com bola de bilhar. Esse pessoal que aparece aí, né, eles já haviam me agredido
a primeira vez. Eu já tinha apanhado dessa primeira mulher e mais 3 homens, e tem fotos disso. Só que a imprensa, isto é, fez questão de publicar a foto onde eu estou agindo em legítima defesa com spray de gengibre, que é legalizado pela lei brasileira. Eu tô vendo você atacando uma senhora. Uma pobre senhora, tadinha. E você bateu no mendigo que tá deitado ali, ó. E depois chutou o mendigo. Depois de ter chutado o mendigo. Ainda tentei ajudar o mendigo, porque ele apanhou por tabela. Você chutou o mendigo e veio... Emílio, posso fazer um depois eu que sou radical. O que você acha que a Polícia Federal foi meu rosto, meu rosto ficou roxo por mais de uma semana. Tô vendo você bem maquiada. Feio. Leandro Morralha, assessor da deputada Carla Zambelli do PSL, também foi agredido nessa mesma manifestação. Ele ficou na UTI, ele ainda tá se recuperando em casa. Mas viu, então não fomos nós que provocamos, nós estávamos na Fiesp, eles no MASP. Não tinha nada que sair do MASP pra vir pro nosso lado agredir a gente. Tem fotos de você sendo agredida também? O Facebook Tenho, conseguiu aí. todas as fotos. Parabéns pro MBL. Parabéns. E agora é o seguinte... A culpa é nossa. A culpa é de vocês, tá ok? Aí, e o pessoal falou que isso era maquiagem, viu, Emílio? É maquiagem, com certeza. Poderia chamar os rapazes que fizeram isso na minha cara pra fazer a maquiagem neles também. Que grosseria. Tava na passeata do Walking Dead. Caracas, tomou um soco na cara. Não foi só no rosto, não. Eles chutaram meu rim. Eu tenho problema de rim. Eu precisei ir pro hospital, fiquei 2 dias no hospital pra ter certeza de que Isabela, não tinha o que aconteceu? nada internamente. Você, desculpa perguntar muito indiscreto, que idade você tem? Vou fazer 23, dia 27. O que aconteceu com essa Lembrei geração? do meu aniversário. O que aconteceu com essa geração? Eles não fazem mais sexo? Não tem uma coisa gostosa? Protesto. Hein, doutor? Não tem diversão. O pessoal prefere falar de política. Saudades, pô. Você sabe que às vezes eu penso o seguinte. Você sabe que nos Estados Unidos, você sabe que a música brasileira fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? A bossa nova, principalmente. Tom Jobim. E exatamente, porque os americanos, eles tinham essas, George Gershwin, eram grandes compositores, Duke Ellington e tal. E quando apareceu o rock, nos anos 50, isso acabou, virou só rock e tal, não sei o quê. Aí os caras vieram pro Brasil. Quando chegaram no Brasil, conheceram o Tom Jobim e ficaram encantados com a bossa nova. Com o João Gilberto, Frank Sinatra. Nova, que era uma coisa bonita, era uma coisa... E a música brasileira, ela sempre fala de amor, de saudade e coração. Né? Que não conheceram o funk. Que era uma coisa... Era uma coisa bonita. Sim, tinha uma mensagem do amor. Uma coisa bonita, uma coisa gostosa. Eles vinham aqui, eles falavam, nossa, que país legal. Que alegria que tem. Como eles abraçam a gente. O que aconteceu? Então, Emílio, se perdeu. Se perdeu, né? Os amigos, a música sertaneja. O Brasil, ele se perdeu nessa... Hoje é aquelas musiquinhas de chiclete. Eu sou um reclamante de música, sou da política, mas eu gosto de moda de viola. O que aconteceu? Seu carreiro pardinho. Com essa agressão. Cara. Hein, doutor? Esse tem que ficar vendo sertanejo universitário, cara, realmente é broxante você ver um negócio desse. As pessoas não transam, dá nisso. Hein, doutor? Essa juventude, essa menina tão linda, podia estar aí, né? Pessoal fazendo Golden Shower, né? Que isso? Absurdo. Não. Perderam a noção. Golden Shower você pesou, hein? Pesou. Golden Shower... O pessoal perdeu a mão. Vamos lá. O pessoal, Você falou da questão da juventude, enfim. Eu acho legal os jovens hoje, porque assim, a gente nunca teve contraponto. Dentro das faculdades, das universidades, sempre teve só um lado. Hoje a gente tem a oportunidade de definir os lados. Hoje os lados estão mais definidos. O que é esquerda, o que é direita. Claro que existe ainda muita contradição em ambos lados, mas é interessante para a gente ter esse contraponto. E a juventude participar da vida política hoje é importante até para uma questão educacional, porque hoje, falar de política é chato. Ninguém quer falar de política. É muito chato. É chato, mas é necessário, faz parte do nosso cotidiano. Então é algo que a gente quer levar, inclusive, com o nosso movimento. E não é porque a gente é de direita que a gente não abre diálogo com quem é de outra vertente. Muito pelo contrário. Quando eu fui fazer a cassação do Renan Calheiros, conversei com vários senadores, inclusive o senador Randolph, que é de esquerda, e me recebeu super bem. A gente sentou, conversou e colocou a questão da cassação do Renan. Eles querem o poder. Exato, mas eles amam o poder. O que eu quero dizer nesse contraponto, essa questão ideológica, ela não pode ser algo para intolerância, mas sim para trabalhar a democracia. E é interessante ter a participação do jovem, porque hoje o jovem se perdeu, hoje o jovem só quer saber de balada, de bebida, enfim. Não, Não quer. Michael Douglas. Isso que é bom, o Michael Douglas. Tava pensando não, agora. É legal, eu gosto, não vou falar que eu não gosto. Michael Douglas? Eu gosto. É mesmo? Não, eu gosto. Tomorrowland. Eu não acha que eu vou fazer um Mas break. é interessante ter essa juventude.
juventude. Não, eu acho que tá muito chato. Juventude Reg Power. Você não acha que Mas não com Golden Shower, tá? viu, É interessante ter as Danilo pessoas realmente Gentili, informadas. Danilo Gentili está revoltadíssimo com o programa Pânico. E aqui ele postou. Por quê? Vocês estão abrindo espaço para uma pessoa que teve menos de 500 votos. Jesus, esse programa já teve um nível mais elevado de convidados. Aqui ele postou. Fez igual a Samia Bonfim, falou mal da gente. Pô, não fui eu. Porque tem uma treta entre você e o... Não, na verdade, eu apoio o Danilo, eu conheço o histórico dele, vou continuar defendendo, diferente do comentário dele. Acho que ele é um ótimo comediante, uma pessoa, assim, muito preparada pra função dele. Eu não tenho nada contra ele, não. Pelo contrário, ele não? Eu levantei a campanha na internet Danilo Livre. Danilo Livre, eu vou continuar levantando porque eu acho mesmo que a ele censura, falando... mesmo criticando, pode criticar, eu vou Marina continuar Manteiga defendendo. Eu mantenho minhas opiniões. Onde? Tá no Twitter Programa Pânico. Só Mas coloquei você Programa não acha Pânico. que Danilo, um beijo pra você, eu sou sua Postou fã, nada, Danilo. Viu, mas você Danilo não acha que... postou nada. Ô, Daniel, Postou nada, conversa. Vocês ficam aí nessa porcaria. A Marina desse Manteiga negócio. que me deu, pô. Emílio, mas... Marina Fake Manteiga não Emílio, sabe só nada. pra... Programa Pânico, eu coloquei Programa Emílio, Pânico. só pra voltar- Calma aí. Esse jumento, desculpa. É uma hashtag, ele não Quem postou jumento? nada. Mas só pra voltar, Deixa assim, eu queimar. é interessante Fala, que a gente doutor. por exemplo, ela tava colocando aqui de contraponto, que tem que ter o diálogo com a outra parte. Eu acho isso legal, tanto que lá do MBL a gente abre o canal sempre pra alguém de esquerda participar do debate. Só que a galera que apoia o Bolsonaro, que é o que a gente chama de bolsominion, é muito interessante que você fala um pouquinho contrário a eles, você critica um pouquinho o governo, você é bumbum guloso, você é socialista fabiano, Guloso é o melhor, você é de né? esquerda, estratégia das tesouras, e a gente ouve muito essa crítica simplesmente por discordar em alguma vírgula do governo. É Por verdade. Gostei da hashtag. Entendeu? Então, mas Não, isso... Sabe como não chama precisa isso? abrir Eu pra acho- essa eu esquerda, acho viu? assim. Rechaça necessariamente Deixa eu falar pra você. qualquer pessoa por uma vírgula de... Ó, Isso aí deixa de Não. volta, cara. Presta atenção. Demais. Deixa eu falar. Isso chama-se... Doutor, isso chama fanatismo. Exatamente. não dá Fanatismo. certo. E essa galera tá louca. Ai, foi lá e lacrou. Ai, vai É. destrói Não dá ele. certo pra É nenhum o dos dois mito contra a lados. lacração. Depois eu vou contar a história pra você. Qual? É uma história pra vocês. Ó, por exemplo, Não, mas qual é? veja só pra onde vai. E não é só Bolsonaro, não. Ex-candidata ao Senado por Minas Gerais, Duda Salabert, abandonou o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, nesta segunda. Ela alega que o partido investiu menos em sua campanha do que na de outras pessoas trans em comparação ao gasto com outros candidatos ao mesmo cargo. O professor é transexual, recebeu 351 mil votos, mais do que o candidato à presidência Guilherme Boulos, que foi escolhido por 50 mil e tal, não sei o que, não sei o que. Certo. A insatisfação... Puta, tá muita coisa aqui, eu não vou ler isso Muita informação. aqui. Tá muito grande. Agora a gente Textão, ficou pela textão. metade aí. Tá muito grande. É aqueles E, textões que... e no final das contas, o que aconteceu, Emílio? É, Ah, resumo. não sei. Vamos esperar virar Resumão. filme. Ah, tá muito grande. Por favor, resumão, porque... Só vou ler a manchete aqui. É. É textão no Agora- WhatsApp também. É, um saco, textão do né? Não dá pra WhatsApp. ler. Muito Gente, grande. Então. eu geralmente coloco uma pessoa só pra ler as mensagens do grupo pra me fazer resumo no final Ó. do dia. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno break agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Já tem mais. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres. Esta aqui é a nossa querida Isabela Trevisani. Ela que está sendo investigada pela Polícia Federal. Ela que jogou um ovo no ministro. Ela que jogou o spray, segundo ela, de gengibre. Gengibre. Uma velha. Chutou um Uma mendigo. coisa mais leve. Legalizado. Chutou Coisa um fina. mendigo. Chutou mendigo. Mentira. Gente, eu ajudei o mendigo, eu tirei E ele nós, do temos, tumulto. e nós temos aqui Rubinho Nunes, que é advogado. Nossa presença aqui Zé Ipim. jurídica nesse tenho- programa. Paulinha, eu devo eu sou deixar amada. bem claro que o seguinte, que os ouvintes aqui estão me chamando de chato. É. Olha! Andrei Amorim, ele fala... O programa Pânico está chato porque é o Emílio que apresenta. Não gosta de nada, Ué. não ama ninguém. É tudo chato. Então, por que... Chato. Hashtag chato é você. Como que ele Chato. chama? Andrei Amorim. Não fala assim com o Emílio, não. Pode falar, Ah, pode fala falar assim. que eu Não. gosto. Pô, tem Então, advogado aqui, é claro que tá chato. Tem um advogado Rubinho chateando Agora no deixa eu falar um programa. Então, negócio por pra que você. assim, Por né? exemplo, Antes que você fale, já que você tá chato, sendo considerado pelos ouvintes, não sou eu que tô falando, que fique bem claro. Eu só queria falar que Alexandre de Moraes, sempre simpático, sempre solícito, acabou de me mandar um zap. E aí ele falou o seguinte... Não porque é ele tava- zap, burra, é o WhatsApp. Ela fala zap zap. Como quiser. No zap Porra. zap. Não vem me
recriminar. Isso aqui é classe AB, Paulinha. Depois por isso que te chamam de chato. Enfim, mas eu sou povão. E aí, porque ele tava em Lisboa com o Sérgio Moro, aliás, eu estou esperando ambos aqui no programa. E aí, ele tava agora voando pra Brasília, ele vai pra uma sessão, ele agradece a sessão, mas agradece o espaço que a gente deixou aqui aberto para que ele participasse. Não falou nada, né? E, creio eu... Não falou nada, o careca. Ele prima, sim, pela justiça e esperamos ele aqui em breve para uma entrevista conosco. E é isso, Emílio. Posso fazer uma questão? Mandar um beijo para Alexandre. Já tava eu gosto muito dele. o Moro, inclusive, porque ele tirou uma... Ele saiu numa foto com o Alexandre de Moraes. Pô, é uma questão a gente também olha pra esse cara, não dá, né? Doutor, pelo amor de Deus, né? Estão xingando muito você também, doutor. Ei, seu Gel não venceu. Não me elogiando. Tomadinho que não lê a Constituição. Essa é a nossa audiência, ó. Xingando. Mas é bom ler as críticas. É bom ler de vez em quando. A Constituição. Não, fale bem, fale mal, falem de mim, não é isso? É isso aí, vamos jogar Posso fazer uma perguntinha Eu aqui? tô perguntando, Binho, se o ouvinte leu a Constituição. Exatamente. Com certeza não. Né? Com certeza. Posso fazer uma pergunta aqui, Emílio? Pois não. Eu queria saber o que vocês acharam do protocolo lá do... O Marco Feliciano pediu o impeachment do Mourão. O que vocês estão achando? Marco Feliciano também estava se recuperando, ele não estava muito bem de saúde, mas estará conosco, se não me engano. O Marco Feliciano é um deputado que ele tem meu apreço, eu gosto dele, conhecer ele pessoalmente, sempre foi ímpar com a gente, trabalhou na CPI da Uni lá atrás. Eu não entendi de verdade ele pediu o impeachment do Mourão, até porque eu não Chamou de Judas traidor. Então, mas não tem... Eu curti uma foto que é a base dele, não é base pra fazer pedido de impeachment. Eu acho que ele quis muito mais utilizar do procedimento pra demonstrar alguma coisa, aquilo que eu falei no começo, do que efetivamente impeachment o vice-presidente. Mas isso demonstra, ao meu ver, a fragilidade do governo. O governo é muito frágil. Ligue pro Feliciano pra saber essa história. Posso fazer um adendo nisso que ele falou? Pois não. Olha, estão te xingando também, viu, Isabela? Eu vou embora é o que mais recebo da esquerda. Tá? Kleber Gouveia. Mais amor e menos ódio. Vê a foto do cidadão também. Mais amor e menos ódio. Ele se qualifica que tem 14 followers e ele é um empreendedor que ainda não usa Rivotril. Meu Deus do céu. Kleber Gouveia. Eu só tenho 14. Aí ele fala o seguinte: quem acompanha o cenário político brasileiro sabe que a Isabela não passa de uma oportunista. Nossa! Que está tentando surfar a onda do certo, dando aquela cagada Como de que é o nome regra. dele? Ótima aprendiz de papagaio de pirata político. Como que é o nome dele, Kleber Emílio? Gouveia. Kleber Gouveia, um beijo pra você, querido, no seu coração. Muito obrigada, meu amor, pelo comentário. Eles estão Tamo bravos junto, aqui, me segue. Mas virou uma loucura. Isabela, você se relacionaria com um homem de esquerda? Olha, Tá querendo. seria muito difícil, né? Eu teria muitos embates, mas... Só não, Enfim, não fala nada sobre eu nunca tive um relacionamento com alguém de esquerda. Pô, eu tenho só foi pra amizade. direita. Mas com gente de esquerda eu nunca tive um relacionamento. Tá. Fica muito Pô, imagina Larissa, que você não tem chance, não ia irmão. falar Bom dia de pra política. pessoa. Não, pensa você dar bom dia pra pessoa, a pessoa olhar pra sua cara e falar Lula livre. É broxante. Amigos, Não- vamos não para dá. o Trending Topics, já que você tá no Twitter, Emílio. Esse Oi. jogo está muito claro, diz Carlos Bolsonaro sobre Mourão. Deixa meu Tá filho falando aqui Posso fazer um novamente. adendo sobre Lógico. isso? Eu comentei aqui com a Mariana, eu acho que é Marina. uma coisa legal pra externar. Isso é legal de externar. Porque assim, o que eu vejo em relação a essa questão do Marco Feliciano, primeira coisa, isso gera uma instabilidade desnecessária. Pedir impeachment de um vice-presidente. Mas eu até entendo a questão dos bastidores, porque foi o que eu falei pra Mariana agora, quando a gente tava em off. Quem? Pra Mariana, é Mariana? Marina. Tá, Marina. Marina. Desculpa, Marina. Eu comentei com ela agora em relação a isso. Tem muitas coisas que estão sendo ditas nos bastidores por membros do PRTB que não deveriam estar sendo ditas. Eu tenho uma crítica muito ferrenha quanto a isso, né? Que o Mourão não tá sabendo. Então, tudo que hoje for dito... Fofocas. Exato, tudo que for dito, vamos derrubar o Bolsonaro pra impeachment, enfim, umas coisas ridículas desse tipo, né? E o Mourão não tá sabendo disso, só que sobra pra ele, porque hoje, dentro do PRTB, o nome que tá em evidência é o vice-presidente da República. O Feliciano falou assim, Mourão. vale lembrar que foi exatamente essa tática que o Temer fez pra desconstruir a autoridade da Dilma. Já vi esse filme São e não vou amadores. deixar que faça com o meu presidente. Olha, A difícil diferença pra mim. é que não é o Mourão que tá fazendo. Sim. É Doutor. a equipe do Mourão. Não, O problema é o pessoal doutor, abaixo do É Mourão. difícil pra mim discordar do Marco Feliciano, mas... Saudades de Barba. Barba fala, bom, olha, é o seguinte. Botava Deita todo lá. mundo embaixo da asa Botava a dele pilha ali. dos dois Dá a lados. presidência da Petrobras ali pra ele, dá no
não sei o quê. Paga lá o coisa do corpo, pega lá a empresa lá, vamos fazer umas coisas ali, vamos resolver, vamos calar a boca de todo mundo. Tinha habilidade. Tá falando mal. Põe o Petrobras lá. Você é muito bom, né? A Petrobras vai lá e põe lá no Fantástico, lá no Jornal Nacional. Vamos pra Noronha com o Galhaço. Põe lá, dá uns patrocínios lá. Noronha. Assim, ó, o Barba jogava o jogo. Mas essa política de jogar ele dava a bola, ele jogava a bola pro campinho. Liberava mensalão, fazia escambau. Só que assim, tá faltando pingar. Quem tá infeliz aí? Dá lá a previdência lá pra ele. Cala a boca. Dá um corotinho pra ele. Um corotinho. Uma 51. Mas ó, veja só. Você acha que é assim? Mas, Emílio, sai na rua, veja só. grita lá. Ele não, ele sim. O povo fica com essa cara de tonto. Chegou lá e todo mundo esperar. Tá falando de mim. Ele tá falando de mim, ó. O senhor aí chegou lá na presidência da República e tinha um Congresso que dava base pra acabar com esse toma lá da cá. O Congresso sabia que o Bolsonaro ia vir com isso. Só que ele criou uma política de coalizão contrária ao Congresso absurda. Acho que nem o Collor criou uma política dessa forma. E ele demoniza a política. Uma política que ele faz parte há 28 anos, mas para ele articular com o Congresso é corrupção, quando na verdade não é. Para ele conversar com o deputado é corromper. E não é o caso. O que aconteceu? Ele tá se enfraquecendo. Ele não tem base partidária, ele não tem articulação. Todo mundo tá vendo que é fraco. E ao contrário disso, ele tem um filho maluco, que ele chama de Pitbull, assim, que é um cara que, entre ficar conversando com o Léo Índio e fazer post na internet, ele fica oscilando entre os dois, vai lá, faz post no Twitter do pai, criou crise com o Bebiano, criou crise agora do Golden Shower, foi ele que postou, usa o Twitter do pai para se promover, tá criando crise no governo, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo ruir o governo do Bolsonaro. A reforma da Previdência tá na CCJ, e o que ele tá fazendo? Tá no Twitter xingando o vice-presidente. Então, mas isso é ridículo, essa é uma crítica que eu tenho ferrinha ao PSL, aos filhos do Bolsonaro. Inclusive, eu já tive até um desentendimento com um dos filhos dele devido a isso. Dudu? Porque Dudu. Eles expõem muitas coisas que não tem que ser expostas. Eu acho que tem coisa que nem o caso do Bebiano. Resolve com o Bebiano, vai nos bastidores, se mata nos bastidores, mas não coloca isso em público, que enfraquece a base do governo. Eu vou dizer uma coisa Agora, em relação ao Bolsonaro, doutora, eu vou ser muito sincero, eu ainda tenho muita esperança, porque a gente tá no 4º mês de mandato. Então, a gente vai entrar no 5º. Tá uma confusão, mas vai ser muito difícil. O pessoal que elegeu ele, achando que vai ser um milagre, não vai, ainda vai demorar 4 anos. É uma direita frouxa. Bens a Deus. Bens a Deus, essa direita... Quem seria a direita forte? Essa direita ruim, isso aí. Olha, a direita forte. Direita forte. Pô, você tem o Marcel... Eu prefiro ser de direita do que gritar Lula livre. Mas direita forte. Você tem Marcel Van Hatten, você tem o Poit, você tem Kim Kataguiri, você tem, por exemplo, o Marquesan, que é prefeito de Porto Alegre, você tem o Daniel Coelho, que é um cara mais à esquerda, não puta do deputado. Você tem o Mussi, você tem o Cury. Você tem bons deputados lá, só que eles não estão no PSL. 2020. Deixa eu falar. É isso aí. É o que Kim temos. 2020? Deixa eu falar. A gente ainda não tem... Tem que mudar a pauta. Kim Kataguiri 2020? 2020 pra quê? 2022? Quem? O Kim é o... Quem é boliviano, pô? Ele nem pode. Ele nem pode. O Kim, ele tem que esperar mais uns 12 anos. O Kim a gente pegou no... Ó, o Kim... tocando flauta. Lá, no Bom Retiro, ele vendia abacaxi e tocava flauta. Tocando a música do Titanic. Cara, eu adoraria Kim em 2022, mas acho que só lá pra 2030, cara. Eu queria agradecer. O mundo tá perdido. Eu queria agradecer, Isabela, a sua presença. Rubinho, muito obrigado também pela sua presença. Espero que a gente não fique tão radicalizado, espero que as coisas andem. Tem agora as reformas aí, vai ter que fazer essas reformas, senão vai todo mundo pro buraco. Exato, são urgentes. Aí tem fica que aí essa palhaçada, todo mundo querendo like. A turma gosta de ter like. É a ditadura do like. E like não compra iogurte, né, bicho? Exatamente. Muito obrigado, Isabela. Obrigado por você ter vindo. Doutor, sempre é um prazer. Qual o próximo impeachment aí? Agradeço. Espero que nenhum, viu? Espero que nenhum. Mas, Emílio, obrigado pela oportunidade, gente. Valeu. Vamos ver se passa na CCJ a reforma, né? Não, vai passar, tem que passar. Precisa, não é uma questão de querer, Os né? caras estão com a corda no pescoço. Vai passar, pô. É isso aí, vamos trabalhar. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vamos lá, Cabidinho, por favor, vamos ouvir. É super importante para que o Brasil possa se desenvolver com solidez, receber investimento estrangeiro, saber que pode saldar as suas contas no futuro. Isso traz um barateamento dos investimentos estrangeiros, investimento para o público brasileiro. Vai melhorar a condição de todos, fazer justiças e, acima de tudo, eliminar privilégios.
nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Muito bem, meus amores. É isso aí, bichão. Amanhã estaremos de volta. Morgadinho. Morgadinho. Rogério Morgado amanhã estará em Pará de Minas, em Aí Minas sim. Gerais, Teatro Municipal. E na quinta-feira, dia 25 de abril, Rogério Morgado no Teatro Usina Gravatá, em Divinópolis. Lembrando mais uma vez que eu e Igor Guimarães estaremos no Teatro Clara Nunes em Diadema, dia 3 de maio. Ingressos já à venda, entra lá no @Rogério Morgado. E hoje sai mais um vídeo no Talk Show com Arthur Mamãe Falei. Maravilhoso. Aí sim, Talk Show. youtube.com/Rogério Morgado. Abraço pro Mamãe Falei, que tá postando foto sem camisa. É mesmo? E chegou Quem? nesse ponto. Mamãe Falei. É crossfit? Deputado eu crossfiteiro. vou dizer uma coisa pra você. A rede social, como você falou, é um genocídio, é o próximo. Rede social é o genocídio da humanidade. Depois que eu vi Guga Chakra de sunga... Aí, meu Deus do céu. Aí você fala, meu... O que aconteceu, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Guga... O Morgadinho estava muito calado no programa de hoje. Eu tava observando o pessoal... O Guga na piscina de hebraica. Eu tava observando e fazendo algumas perguntas pontuais aí, no tocante aí ao General Mourão, que a moça é afiliada ao meu partido, ok? E eu tava prestando atenção aí, porque eu tenho medo do STF ir lá pegar... Os seus posts? Pegar meu computador, e aí, porra, eu jogo muito no computador, tem muita pornografia, e eu não quero ser exposto dessa maneira. Exatamente. Pornografia é uma coisa muito comum em computadores masculinos. E aí, então eu preferi ficar quietinho e não falar. A carinha. Claro. O que promete Paniquete. Isso. Você gostou do programa hoje, Emílio? Sinceramente. Achei assim. horrível. Achei horroroso. E por quê, pô? Horroroso. Tem dias que são bons. É muito importante. Dá pra ganhar sempre. Horroroso. Tchau, embora. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!